Olá pessoal, estamos aqui para a gravação de mais um Nova Lima Podcast, né? Nesse podcast agora falando sobre empreendedorismo, associativismo e política, né? Convidamos também a todos vocês a assistirem os nossos outros podcasts, onde falamos sobre também empreendedorismo, mas na área de aplicação de investimentos, na área de pessoa física e pessoa jurídica, certo? Hoje, né, estamos aqui com 3 convidados, né? Posso dizer que são 3 amigos, né, que são companheiros aí de toda a batalha, né? Estamos aqui com Maria de Fátima de Jesus. Obrigado, Fátima, por você estar presente aqui. Beto Lima. Beto, muito obrigado por estar aqui. Henrique Nezelo, né? Eu vou apresentar a vocês, né, um pedacinho da bibliografia de vocês, até para quem está nos assistindo saber o que assistindo e escutando, né? Porque hoje o podcast não é só, a gente só não escuta, a gente assiste ele também, né? Estamos aqui com Maria de Fátima de Jesus, empresária há 44 anos, supermercadista desde 1979, iniciou sua trajetória em Paraíso do Tocantins e há 24 anos é sócia da rede Quarteto Supermercados. Nascida em Minas Gerais, reside em Palmas, Tocantins, onde participa da administração das lojas da rede Quarteto. É graduada em Ciências Contábeis, casada, mãe de 3 filhos e vó de 2 netos, né? Eu até engasguei, né? Eu vou falar de uma pessoa muito importante. Antônio César, meu sobrinho, e Yasmin de Deus Castro Lima, minha filha. Queria tirar até um momento aqui para agradecer a vovó Fátima, que está sempre disposta, sempre junto. Independente de inúmeros cargos, ela sempre está sempre presente aqui na nossa vida, né? Obrigado, Fátima, por tudo. Iniciou sua vida profissional aos 13 anos sendo recepcionista de um hospital, em 1979. Foi trabalhar na empresa dos pais, um pequeno supermercado em Paraíso do Tocantins. De 85 a 88 foi professora do ensino médio pelo estado de Goiás, exercendo 2 funções. Em 88, ingressou no Banco do Brasil, onde trabalhou até 99, quando veio para Palmas trabalhar na primeira loja do Quarteto Supermercado. Do estado do Tocantins, e que é aqui em Palmas, né? Atualmente, o Quarteto tem 14 lojas, conta com 14 lojas, em Palmas, Paraíso, Porto Nacional e Gurupi. Além de múltiplas atividades empresariais e sociais, Fátima ainda exerce importante papel como líder classista. Foi primeira secretária e presidente da Atos, Associação Tocantinense de Supermercados, de 2001 a 2009, de 2011 a 2012, respectivamente. Primeira secretária da CDL de Palmas desde 2005, é membro da Associação dos Distribuidores e Atacadistas, ADAT. Foi presidente da CIPA de 2009 a 2010, diretora social de Relações Públicas da FACIET, de 2009 a 2012. Atualmente é conselheira da CIPA, diretora de Relações Públicas da Federação de Clubes de Diretores Lojistas do Tocantins. Foi membro do CDE, né? Teve uma cadeira no CDE. Foi vice-presidente do Conselho de Desenvolvimento Municipal de Palmas. Vice-presidente do Conselho da Mulher da FACIET. Ocupa atualmente os cargos de presidente da Câmara da Mulher Empreendedora e gestora de negócios da FEComércio, representante da Câmara das Mulheres Empreendedoras de Comércio e, por último, não menos importante, é vice-presidente da Associação Brasileira dos Supermercados e atual presidente da Associação Tocantinense de Supermercados. Obrigado, Fátima, novamente por estar aqui presente com esse currículo exemplar, invejável por várias pessoas e por ser uma mulher tão presente dentro do empreendedorismo e do associativismo. Tem que mudar, que agora eu já sou diretora da ADAT. É mesmo? Desculpa aí, pessoal. Não, é eu que não mudei, né? Tá, bom, temos aqui também Henrique Nezelo, né? O Henrique é um empresário que atua no ramo alimentício, é associativista, pai e CEO da Mix Alimentos. Henrique Nezelo nasceu em Toledo, no Paraná, e em 5 de setembro de 93, a sua educação e criação foi toda aqui em Palmas, Tocantins. É filho de Sérgio e Regina Nezelo. Um abraço, meus amigos, Sérgio e Regina. É esposo de Emanuele e tem 2 filhos, Heitor e Cecília.
Em novembro de 2003, nascia a Mix Alimentos, que hoje é referência de distribuição de alimentos e prestação de serviço no estado do Tocantins, Pará, Maranhão e Goiás. Exato. Certo? Em 2003, nascia em Palmas, em 2003, na cidade de Palmas, sua família trabalhava arduamente para o crescimento da empresa, que hoje atua nos 4 estados já citados. Henrique hoje preside a ADAT, Associação de Distribuidores e Atacadistas do Estado do Tocantins, entidade filiada à ABAD e à Faciete, maior arrecadadora de CMS do Estado, e busca uma luta por um Estado melhor, economia integrada entre poder político e iniciativa privada. Obrigado, Henrique. Obrigado. E temos aqui também Carlos Humberto Duarte de Lima e Silva. Posso chamar de Beto? Pode, claro. Eu vou falar assim, é melhor abreviar Maria de Fátima, Beto, Henrique mesmo, pode ser? É isso aí. Ele é casado, pai de 3 filhos, exerce o cargo de secretário de Estado da Indústria, Comércio e Serviço do Tocantins. É engenheiro civil, graduado na PUC Goiás, tem MBA em Gestão Empresarial, comandou o comercial do grupo empresarial a qual pertence, as concessionárias Autovia Fiat, com matriz em Palmas e filial em Gurupi. Empresário desde 1993, sempre aqui no estado? Sempre aqui no estado. Sempre aqui no estado, né? Tem vasta experiência em liderança e gestão. Já ocupou cargos de instituições, trabalhou também defendendo os interesses das classes empresariais no estado. Atuou como vice-presidente do Sindicato de Indústrias, da Indústria da Construção Civil e do Estado, o Sinduscom, durante a gestão do presidente Eduardo Machado, entre os anos 2005 e 2006. Assumiu o posto da presidência da entre os anos 2005 e 2006, assumiu o posto de presidente da ACIPA, Associação Comercial e Empresarial de Palmas. Solicitou afastamento da presidência do sindicato, dos concessionários e distribuidores de veículos do Estado do Tocantins, para assumir a Secretaria da Indústria, Comércio e Serviço do Tocantins e atender à determinação do governador Wanderley Barbosa, trabalhando para contribuir com o setor empresarial, industrial e fortalecendo a economia, geração de emprego e renda para a população tocantinense. Faltou uma coisa. Apresentador, ou head, não sei como o pessoal gosta de falar, do podcast Six, certo? Tá certo. Obrigado, Beto, obrigado por estar aqui. Bom, pessoal, estamos aqui, entre 3 empreendedores, e associativistas, Então, assim, nós temos vários desafios no meio do associativismo, até o que a gente estava conversando antes de ligar todas as câmeras, em relação a conseguir desempenhar essa parte do associativismo. Eu vou falar aqui primeiro com a Fátima, primeiro as damas sempre, quais são os maiores desafios em relação ao associativismo que você vê hoje no Brasil, no estado do Tocantins, em Palmas. O que você vê de maiores desafios? O maior desafio é os próprios empresários entender o quão importante é você participar das entidades, Eu participo há vários anos pela importância que eu vejo em estar presente e em poder contribuir junto, em poder estar discutindo junto, e a política empresarial ela é muito necessária para o nosso dia a dia. Hoje, cada vez mais, se a gente não tiver ligado a uma associação onde a gente possa discutir os nossos problemas, discutir as coisas que vai acontecendo, que precisa da gente estar junto com o poder público para resolver, e também junto mesmo com os associados do mesmo segmento que a gente está, Hoje eu estou atuando mais ativamente no meu segmento, que é supermercado, e atacadista, que também estou como diretora da ADAT hoje. Então, eu estou nessa função hoje de vice-presidente da ABRAS, da Associação Brasileira de Supermercados, atuando cada vez mais forte junto a eles, para poder entender um pouco mais de como a gente faz para melhorar uma política empresarial que venha de encontro às necessidades dos empresários, A gente fala que
o que a gente mais quer realmente do poder público é que eles não atrapalhem, né? Que eles ajudem a gente, entenda como funciona uma empresa, que uma empresa ela não é dona de nada, né? Ela está ali gerindo o negócio junto com seus funcionários, seus fornecedores para os seus clientes. A gente está ali naquele momento fazendo isso. Então, nós não podemos dizer, estou pronta, acabada. Não, a empresa a gente está no dia a dia, todos os dias, e nós temos desafios grandiosos, que são as mudanças que a gente percebe que vão acontecendo, que estão prestes a acontecer, que a gente tem que cuidar para que não aconteça de uma forma que venha prejudicar. Quando a gente fala prejudicar as empresas, nem é só as empresas. Quando prejudica as empresas, prejudica todos. Porque o consumidor é o maior prejudicado. E eu não sou só empresário, eu também sou consumidora, né? Sim. E então a gente, como consumidor, a gente percebe essa necessidade de atuar cada vez mais forte junto ao poder público e de acompanhar tudo que está acontecendo para não deixar acontecer coisas que venham, talvez, trazer assim, sem observar os lados que estão um de um lado e de outro. Acho que a gente nunca deve considerar só um lado para resolver alguma coisa, a gente tem que ver todos os lados, as formas como está sendo e entender o que está acontecendo para poder opinar. Como hoje o nosso grande desafio, que é a reforma tributária, né? Então, para nós, o sonho da reforma tributária, ele é grandioso, mas o sonho nosso é uma reforma tributária de simplificação do que a gente tem hoje de sistema tributário, sem aumento de carga tributária, porque nós já temos uma carga tributária no Brasil altíssima. Então, eu acho que para ninguém a carga tributária deve aumentar e para alguns ela deve ser reduzida. Que os nossos governantes entendam isso e que não se aprove uma reforma tributária como está sendo, como foi já aprovada parcialmente, né? Mas que a gente espera que reverta muitas coisas que estão dentro dela, que não estão sendo bem discutidas, que precisam ser bem discutidas, bem elaboradas, para que a gente não tenha um dissabor futuro. E, inclusive, a questão da alíquota, né, que hoje não se sabe qual vai ser a alíquota, qual vai ser o IVA. E, no fim, a gente pode ter aí um dos maiores do mundo, se continuar como está hoje, né? E não é isso que nós queremos para o Brasil. Nós temos um país grandioso, riquíssimo, onde não há necessidade de um Estado enorme, de um Estado crescente, de cada vez mais custo, cada vez mais despesas. Nós hoje temos uma dificuldade muito grande de concorrer com os outros países. Nós temos um país pouco industrializado, né? Cada vez menos, e se a gente não conseguir reduzir o nosso custo, isso será cada vez maior. Aí a gente será apenas produtor de grãos. E ainda mais na região onde nós estamos, né? Uma reunião que eu fui da ADAT, né? Uma das coisas que ficou martelando muito na minha cabeça foi assim: quem paga o imposto não é o empresário. Não. Quem paga o imposto é o contribuinte. É o maior papo furado que o empresário fala, não, que eu não consigo mais pagar imposto. Não, ele não paga imposto nenhum, quem paga é o consumidor final. Quando a gente fala dessa questão de trabalhar para reduzir impostos, a gente pensa exatamente no consumidor final. Que a gente vê hoje, por alto, se a gente fala assim, hoje, se continuar da forma como está, a gente terá um aumento nos produtos em torno de 30%. Aproximadamente, alguns até 40%. Então, isso vai reduzir o poder de compra do nosso cliente. Sim. Nós vamos vender menos, o nosso cliente vai sacrificar mais para poder comprar, porque ele comprava 10, hoje você vai poder comprar 7. Duas coisas que a gente ouve desde sempre, né? É a reforma tributária, que o Brasil é o país do futuro. Todo mundo ouviu isso desde criança, qualquer um. Exatamente. Reforma tributária e o Brasil. E hoje fala assim, da necessidade de se aprovar uma reforma tributária, mas uma reforma tributária consciente, discutida e mais justa. Sim. Bom, pegando o gancho, né, sobre... Esse aqui é um dos assuntos que a gente já iria abordar mesmo, sobre a reforma tributária, né? Vou até perguntar ao Beto. Beto, assim... Sobre esse assunto de reforma tributária, como é que você acha que ela pode afetar no desenvolvimento do estado do Tocantins, em relação a como é que vai, né, afetar as empresas, afetar o consumidor final, né, obviamente? Bom, ainda está tudo muito definido, né, Zé? Então, primeiramente, bom dia. Bom dia àqueles que estão nos ouvindo. Mas o que me preocupa, aqui não vou falar como secretário de Estado, como cidadão. A Fátima foi muito feliz ali na fala dela. O que me preocupa é porque até agora você faz uma aprovação guarda-chuva e depois você vai
definir as especificidades através de lei complementar. Isso é perigoso, porque, assim, eu acredito, eu sou daqueles que acham que, efetivamente, tem que ser, como ela disse, tinha que ter tido uma discussão mais ampla, talvez a maior aprovação, a mais importante aprovação que o Congresso fará, nesse governo Lula 3, então eu acho que deveria ter tido um debate um pouco mais profundo, porque você aprovou em linhas gerais, simplificando os processos, isso é muito importante, né? Essa parte de simplificação ela é essencial. Qualquer um que empreende gasta, tem uma equipe gigantesca contábil por trás e gasta-se ali muito tempo com obrigações acessórias, com um mundo de obrigações ali, contábeis que toma tempo e atrapalha. Você tem que pensar seu negócio de forma mais estratégica sempre. Então, assim, esse passo da simplificação, eu acho que não qualquer empreendedor brasileiro viu com muitos bons olhos, né? Mas ficou um sinal de alerta, a preocupação de que sejam feitas definições das alíquotas por lei complementar. Por quê? Porque aí vai entrar, e a gente sabe assim, do risco do lobby dos maiores setores. Aí você não vai ter um processo com equidade. Você não vai ter o risco de que a gente tenha um monte de exceções, né, que virão através dessas é muito grande. E aí pode piorar o que já tem. O que a gente pode ter é um cenário mais simplificado, porém mais oneroso para o contribuinte. Porque como o Henrique e a Fátima colocaram, quem paga a conta é o contribuinte, não é um empresário. O empresário é um repassador de impostos no produto ou serviço dele final. Está lá a carga tributária, ele recebe e transfere para o poder público. Então isso é muito ruim, no meu ponto de vista, de que não tenha sido feita uma discussão mais ampla e colocado já de maneira mais clara como é que seria. Porque aí ficou assim, não, a gente já aprovou que vamos simplificar o processo, mas depois a gente vai fazendo passo a passo. Fico receoso, até mesmo porque eu costumo falar assim, governos mudam. E com as mudanças de governo, é um processo, e aí está correto, o processo tem que ter um período de transição, né? Um período de transição de 10 anos, né? E a gente tem risco que nesses 10 anos talvez não seja daquilo que seja um anseio efetivo do brasileiro, que não é só o processo de simplificação, mas de uma carga tributária mais justa, né? Com mais equidade, que todos paguem, né? Porque a gente não pode continuar num cenário onde você tenha setores que sejam desonerados e outros onerados. Se você tem um processo mais igualitário, você acaba fazendo uma justiça social através do processo tributário. Mas, assim, já está aprovado, é um grande avanço, a aprovação em si, né? Mas fica esse alerta, a gente tem que estar aí, a sociedade tem que estar antenada, participar ativamente, para que a gente tenha, assim, essas leis complementares mais justas. E como isso pode implicar o Tocantins? Obviamente, a nossa bancada federal vai estar lá atuante, nossos 8 deputados, nossos 3 senadores vão estar atuantes lá, para que os setores que são as vocações naturais do nosso Estado não sejam impactados negativamente com o desenrolar da reforma. Porque isso sim, nós temos já um cenário adverso para quem empreende no Tocantins, que é de ter um mercado consumidor pequeno. O Tocantins inteiro tem 1.584.000 pessoas. Então, está aqui 2 grandes empresários, a Fátima, inclusive, o grupo dela foi um dos 10 maiores da região norte, né, de faturamento no ano de 2022, isso juntamente com outro grupo. Os 2 estiveram presentes pela primeira vez, o Tocantins figurando nessa lista. Isso mostra para a gente de forma inequívoca que o Tocantins está crescendo da forma correta, mas esses são 2 empresários aqui que, com certeza, quando constroem as suas estratégias de trabalho, suas estratégias empresariais, não consideram o Tocantins como um mercado consumidor, mas como eles trabalham sempre num raio mais amplo, para que eles possam ter atingir uma população maior, porque nós temos 1.584.000 pessoas e quase meio milhão na linha da pobreza. Então, nós somos um mercado muito pequeno. E se a gente trabalhar somente esse mercado pequeno, as nossas empresas vão sofrer de inanição, elas não vão crescer na linha do tempo. Então, sempre se trabalha um raio aí, dependendo da atividade das empresas, de até 1.500 quilômetros, porque aí você atinge até 20 milhões de pessoas, você tem um mercado maior.
Então, essa vocação que o Tocantins também tem de ser um hub logístico, isso é explorado pelos nossos empresários de forma muito assertiva, né? Por isso que eles têm crescido tanto, aliados às políticas que o governo do Estado oferece para impulsionamento econômico. Falando sobre isso também, a gente vê, né, até essa região central do Estado, por ter também a parte de todos os modais, né? Vamos dizer que você falou em relação à distribuição, né? Nós temos praticamente todos os modais, o único que a gente ainda não tem, mas temos possibilidade de ter no futuro é hidroviário. A gente tem rodoviário, que nós estamos aqui à beira da BR-153, que foi privatizada há pouco tempo, e vai ser duplicada daqui a uns poucos anos, né? Pouco tempo, né? Nós temos também um aeroporto internacional de Palmas aqui, que a gente pode exportar até alguns produtos de maior valor agregado. E nós temos a ferrovia Norte-Sul que passa aqui, nós temos uma plataforma multimodal aqui logo aqui em Luzimangues, temos em Palmeirante também, né? Que é uma outra, tem até para escoar soja, escoar todos os nossos maiores produtos, né? Então, assim, pensando nisso daí, né, no crescimento da área de distribuição, né, Henrique, como você vê esse crescimento, os motivos por que ele está acontecendo, como é que você vê pelo lado da ADAT, né, o que a ADAT está trabalhando, e até vendo em relação à ABAD, o que a ABAD vê, e como que pode ser esse desenvolvimento de uma forma que seja boa para todos os empresários? Bom, obrigado pelo convite, Zé, demais, Beto, Fátima. A gente está aqui debatendo sobre esses assuntos que a gente vem consolidando, a gente vem amadurecendo essas pautas. Uma das principais pautas que a gente vem trabalhando junto com o governador Vanderlei Barbosa e com o Beto é o polo atacadista. O polo atacadista é uma das grandes bandeiras, né, Fátima, do segmento. Sim. Que é uma vocação natural do estado do Tocantins, e a gente sempre ouviu falar que o Tocantins é o futuro centro logístico do Brasil, né? E um dos pontos que a gente sempre levou nas nossas conversas é a questão desse futuro chegou, e a gente tem que fazer isso se tornar algo presente e comece a se tornar realidade no nosso dia a dia. Então, quando a gente fala da questão da vocação logística, o centro atacadista, o polo atacadista, que já é uma bandeira que a gente começou a consolidar, a compilar empresas interessadas desde o ano passado, a gente vem amadurecendo nesses pontos. É a questão de fazer esse polo atacadista se tornar uma realidade, aproveitando todos esses modais que você já colocou. Só que isso vai muito além do que você ter uma área e falar que ali é o polo atacadista. Isso vem desde de uma construção que vem desde incentivos fiscais a nível estadual, municipal e até federal, porque, como o Beto bem colocou, a gente não pode mirar somente o mercado local. Se a gente for mirar o mercado local, nós vamos dar um tiro muito errado. A gente tem que mirar um mercado a nível nacional, que a gente consiga também usar essa estrutura logística para produtos importados. E a gente visualiza o Tocantins ele se tornar um centro de distribuição para o Norte e Nordeste, também englobando produtos importados. Ou seja, a gente fazer um movimento de atração de empresas aqui para o nosso estado, para a gente conseguir fazer daqui, a gente levar produtos para todo o Brasil, principalmente o mercado Norte e Nordeste. Ou seja, finalizando a minha fala, tem muito sentido e a gente vem construindo com muito diálogo, muitos estudos e sem achismos. A gente não pode ter achismo, a gente tem que olhar, construir um projeto, como o Beto bem colocou, um projeto de Estado para a gente conseguir fazer isso se tornar uma realidade, apesar de qualquer governo que entre ou saia, né? Então a gente conseguiu ter esse diálogo com o governo atual, com o governador Vanderlei, através da aproximação entre o poder público e a iniciativa privada, através das associações, que a gente consegue levar um entendimento técnico de qual que é o caminho certo para a gente fazer o Tocantins se tornar um centro atacadista do Brasil, com muitas análises e muitas parcerias. Bom, né, pegando esse gancho aí, né, falando sobre relação aos centros logísticos, né, eu convido até todos a assistirem o podcast do Beto junto com o governador, que eu assisti até para fazer o dever de casa, né, Beto? E lá a gente falou, né, sobre os centros, vocês falaram, já tem alguns meses, mas falou em relação aos polos, né, que já até existem no estado do Tocantins, né,
que vocês vão fazer toda essa parte de desenvolvimento, até por questão que tem já alguns polos aqui, né? A gente fala até da questão do Daiara em Araguaína, né? Tem questão do Luzimangues, que... Os distritos industriais, né? Dos distritos industriais, que são 8, né, distritos. Então, assim, né? Falando sobre isso, né? Beto, tem alguma intenção de criar um novo polo? Ou qual que é a intenção de já fortalecer os existentes? Como é que vocês estão pensando em fazer, vocês, né? Como estamos pensando em fazer para o nosso estado? Zé Orlando, quando o governador me convidou em outubro de 2021, o governador Vanderlei manifestou uma preocupação muito grande com o processo de atração de investimentos. E ele me fez uma pergunta, né, de por que tantas boas empresas viam o potencial do Tocantins, batiam a porta, mas poucas ficavam. Então eu respondi para ele que o problema é que a gente não tinha um ambiente favorável aos negócios, que é uma condição, uma premissa para que você possa ser assertivo nesse processo de atração de investimentos. Então ele pegou e falou: como é que a gente vai arrumar isso? Eu falei: com uma política pública assertiva. Então, a partir dessa demanda do governador, que determinou, então faça. E aí a gente construiu, isso foi em outubro de 2021, e no mês de dezembro a gente já conseguiu entregar para ele, com 60 dias de trabalho, que meu sempre muito obrigado à equipe da Secretaria de Estado da Indústria e Comércio, porque os técnicos, sem eles a gente não conseguia fazer essa construção. E em dezembro a gente já apresentou um esboço de uma política pública, né, que a gente lançou em 18 de janeiro do ano de 2022. E é uma política que atende por nome de PIX, Programa de Impulsionamento da Indústria do Comércio e dos Serviços. Porto Nacional. Nós lançamos lá no município de Porto Nacional, em 18 de janeiro do ano passado. E essa política, o objetivo marco dela é justamente essa de construir um ambiente mais favorável aos negócios, através de ações, principalmente que sejam transversais entre o poder público e a iniciativa privada, ou seja, com muito debate e com muito diálogo, porque essa é a maneira que a gente entende que a gente vai ser o mais assertivo dentro das tomadas de decisão. E essa política, ela trabalha, ela tem 8, através dos seus objetivos específicos, né, ela tem 8 eixos de trabalho. Um deles, o da infraestrutura empresarial e logística, porque não tem como a gente ser forte no processo de atração de investimentos, e entenda-se por atração de investimentos, não só o novo investimento que vem se somar com o nosso Estado, mas, muito importante também, o fortalecimento e o reinvestimento daqueles que acreditaram e já estão instalados aqui. Eles precisam crescer. Talvez até mais importante do que o novo. Sim. Então, porque quando a gente fala assim, investimento, atração de investimentos, é também, obviamente, de quem está aqui conosco, somando e fazendo o nosso Estado crescer. E, então, nesse eixo da infraestrutura empresarial e logística, uma das primeiras ações, e que eram mais necessárias, era a gente pegar e, de imediato, fazer um trabalho nos distritos industriais já existentes, porque todos ou estavam com algum problema na sua infraestrutura, ou outros nem infraestrutura tinham, como o de Porto Nacional. Nós temos 8 parques hoje, né, industriais, né? Temos até mais. Mas os que estão sendo contemplados pelos projetos, sim, porque muitos deles são municipais, e a gente precisa, para que o Estado possa atuar, a gente muitas das vezes precisa de autorização dos municípios, porque se um determinado distrito não é estadual, ele é municipal, ele é de competência a gestão dele do município. O Estado só pode atuar se tiver um termo de convênio onde o município autorize de forma legal que o Estado possa fazer algum tipo de intervenção. Para você ter ideia, por exemplo, o Daiara, né, você citou, é nosso maior distrito em arrecadação e em geração de emprego. Então, é um distrito municipal. Mas lá tem uma característica interessante. Apesar de ser um distrito municipal, a pista principal, né, que dá acesso praticamente a todas as empresas, é uma TO, é uma rodovia, é a TO 422. E nós, por motivos que não cabe ficar aqui discutindo, nós não conseguimos construir, no ano de 2022, um convênio com a Prefeitura de Araguaína, para que a gente pudesse
atuar em todo o distrito, em todas na principal, que não dependeríamos da prefeitura, porque é uma TO, né? Mas nas vicinais, que são ruas municipais, onde a prefeitura precisaria autorizar que a gente fizesse asfalto lá. Então, diante da gente não conseguir construir esse convênio com a prefeitura, a gente atuou apenas na principal, mas já resolveu o problema, porque é a via de acesso a todas as empresas. E era um pedido, para você ter ideia, era um pleito da Associação Comercial e Industrial de Araguaína de 15 anos. Vivi isso 6 anos. Aí. Sabe? Então, assim, não tem sentido. A gente lá, nas visitas técnicas prévias, nós identificamos resíduos lá de vidro, porque tombou um caminhão de uma indústria de vidros lá. Você imagina o prejuízo para essa empresa, né? Temos uma indústria lá de pré-moldados também, que também teve caminhões tombados. Era caótico a situação. Caótico. Sabe? Caótica. Como é que você vai atrair empresas para um ambiente desse? Aí o ponto que bem colocado é que a gente estava lá, tinha uma área para investir lá, nós decidimos sair de lá para investir em outra área. Que não é dentro do distrito. Que não é dentro do distrito. Porque devido ao acesso, à infraestrutura básica, Impossível. né? Como é que você vai investir, por exemplo? Desde internet. Você vai investir no seu processo de escoamento de produção, você vai comprar comboios rodoviários caríssimos, né? Dependendo, é mais de R$1 milhão um investimento que você faz um único comboio, e aí você vai colocar num lugar que não tem a mínima condição de trafegabilidade. Você vai danificar o seu patrimônio ali, você vai correr risco da sua carga, como alguns caminhões tombaram. Então é inadmissível, porque você não consegue. Como é que você vai apresentar isso para o investidor? Passa a enfrentar desafios logísticos que não tinha que investir. Não tinha então, que enfrentar. Uma via adequada para você escoar a sua produção é uma condição básica para que você possa atrair investimento ou que você possa impulsionar, induzir aquele empresário que já está instalado a reinvestir. Então, assim, atuamos hoje, nós vamos entregar agora já no mês que vem, vai ser o primeiro das obras de intervenções físicas em distritos que nós estamos entregando, a gente entrega agora no final do mês de agosto. E se você fizer lá um questionamento a qualquer um dos empresários que estão instalados, você vai ver o nível de satisfação deles com o que o governo do estado está entregando. E simplesmente pelo fato de a gente já estar recuperando as condições logísticas do distrito, o município de Araguaína já teve novas empresas sendo instaladas lá. Eu faço questão de Araguaína para ver essa entrega dessa obra. Vai ser muito bem-vindo, presidente. Então, o primeiro passo é essa intervenção. Nós estamos trabalhando nos distritos de Araguaína, de Guaraí, onde não tinha 1 metro quadrado de infraestrutura, estamos colocando a infraestrutura. No distrito de Paraíso, onde a gente está adequando, o distrito de Paraíso não tinha um trevo de acesso. É perigoso, quando você trabalha com carga, você precisa de desaceleração e aceleração. Em parceria com a prefeitura? Não, são com convênio com os municípios. É um distrito municipal, a prefeitura autoriza o governo do estado a fazer a obra, né? Mas é 100% com investimentos do Fundo de Desenvolvimento Econômico do estado do Tocantins. A gente vai dar uma nova modelagem lá ao distrito, ele vai ficar mais exposto, assim, mais visível, mais perceptível, e é uma via, a 153 é a maior artéria que nós temos no modal rodoviário, e isso vai fazer, para o município vai ser muito importante, porque ele vai ficar evidente para qualquer um que trafega ali, tem um grande distrito industrial ali, pronto para receber investimentos. E vai passar por um processo de ampliação. Estamos atuando no distrito de Porto Nacional. Esse, para mim, o maior resgate que o governo Wanderley Barbosa faz com o setor produtivo. O distrito de Porto Nacional foi decretado em 12 de janeiro de 1991 pelo então prefeito Vicente Alves, que é o ex-senador. E de lá para cá, nesses 32 anos sem 1 metro quadrado de infraestrutura, independente dos mais variados motivos que fosse, nenhum governador colocou lá a infraestrutura. E o governo Wanderley chega, nós demos a ordem de serviço semana passada com muita alegria, né? E a gente vai colocar lá a infraestrutura e também fazer o trevo de acesso, que tem o mesmo problema de Paraíso, não tem um trevo de acesso. Você pesquisar, você vai verificar que é naquele trecho do distrito o maior índice de acidentes ali na rodovia entre Palmas e Porto, inclusive, magnitude, né? Infelizmente a maioria deles fatais, né? E estamos também atuando no distrito de Gurupi, fazendo um acesso mais adequado. O acesso é feito pela continuação da Avenida Goiás, né?
do seu perímetro, do fim do seu perímetro urbano até a entrada do distrito. É uma pista simples, então assim, com um grande tráfego de caminhões, de ônibus, de moto, é muito perigoso, também um grande número de acidentes. E ali a gente está fazendo o alargamento da Avenida Goiás para que ela tenha 2 pistas, então, e aí fique mais adequado o tráfego para o distrito. E Palmas, nós estamos no processo final da parte de projetos para que a gente possa licitar no ano que vem a implantação do último distrito industrial, que é o da 65, na saída para Lajeado, né? Que vão contar com mais de 300 lotes. A gente vai fazer 2 audiências públicas ainda esse ano, para dar ampla e total e restrita divulgação para todo o setor produtivo, para os micros, pequenos, médios, grandes, através das entidades, não vamos fazer uma obrigação através das entidades, para que a gente possa divulgar todos os empresariados do empresariado de Palmas que nós estamos construindo um novo distrito industrial. Muita gente conhece ele como o Parque do Automóvel. Cidade do Automóvel. Porque um dos quadrantes, são 4 quadrantes no distrito, um dos quadrantes, com 137 lotes, vai ter destinação preferencial para o setor, para todo o trade, porque é até uma forma de auxiliar o poder público municipal, que tem uma demanda do Ministério Público com relação aos comércios de seminovos que ocupam as calçadas, dificultando o tráfego, o trânsito dos pedestres, né? Então, assim como tem polo, o setor H-Norte, se não me engano, de Brasília, é assim, que é em Taguatinga, se não me engano, é até assim que tem um polo... Importante isso aí. Sim. E só para finalizar a sua pergunta, porque assim, eu fiz uma contextualização do que estamos fazendo, vencida essa etapa, já estão em estudo mais 13 distritos industriais. Por quê? Nós temos um estado com vocação agrícola e a gente tem um desafio muito grande, hercúleo para não se dizer. A política nossa, o PIX, prevê em 20 anos um processo de descentralização da base de atividade econômica. Os 12 maiores municípios do Tocantins concentram 73% dessa base de atividade econômica. E a gente precisa levar desenvolvimento econômico para os municípios menores, são 139. Quando a gente amplia o raio para 30 maiores municípios, a gente chega em 83% de concentração. Então a gente tem apenas 17% de base de atividade econômica em 109 municípios. Então são 109 bolsões de problemas sociais e a gente tem que fazer esse enfrentamento, né? O Tocantins é composto, em sua grande maioria, de micro e pequenos, em todos os aspectos, né? Então a gente precisa fazer, e não tem como levar, a gente costuma falar que o desenvolvimento econômico precede a justiça social. Então não tem como a gente melhorar a vida dessas pessoas se não for através de um processo forte de desenvolvimento econômico sustentável. E essa é um dos objetivos estratégicos dessa política, que em 20 anos a gente possa conseguir reduzir essa concentração dos 12 maiores municípios para 50%, passar em 10 anos para 60% e em 20 anos para 50%, para que a gente possa levar. E um dos formatos de se levar isso é, em algumas áreas, a gente implantar novos distritos, porque a gente tem uma série de atividades que precisam de áreas, porque os investidores podem fazer armazenamento estático de grãos, que é uma carência que o nosso estado tem, e a gente tem que criar as condições básicas de produção, de retenção de produção, para que a gente possa impulsionar a agroindústria, porque o processo de industrialização do estado passa naturalmente pela agroindústria, porque a agricultura e pecuária é a vocação natural do nosso estado. Falando sobre isso daí, né? Falando sobre esse assunto, né? A gente tem em relação a um grande exemplo que é a Aparecida de Goiânia, né? A Aparecida de Goiânia é um polo de distribuição, um polo de logística, um polo de industrialização também. Né? Grande parte desses distritos industriais de lá são privados, né? E aí eu vou até perguntar para a Fátima aqui, né? Porque a gente tem várias associações, né? Tem a Atos, tem a ADAT, e como vários desses são, como lá em Aparecida, vários são privados, como é que, né, via o associativismo, via a união das empresas e via conversa com o poder público, como é que a gente pode talvez viabilizar, né, talvez um polo industrial privado onde as coisas sejam, né, porque a gente sempre fala, né, às vezes quando é privatizado as coisas ficam mais rápidas, né, e se isso vai ser através do incentivo, como é que você vê que pode acontecer esse polo privado, assim como tem bastante em Aparecida de Goiânia?
Na verdade, porque com o estado do Tocantins, com a população que a gente tem hoje, né, a gente acaba pensando assim, que o que a gente tem hoje ele é suficiente para atender. O que nós precisamos realmente é que sejam melhorados, né. Esses que a gente tem hoje, eles não estão ocupados, né, estão parcialmente ocupados, precisam ser ocupados. Para a gente fazer isso, a gente precisaria ter mais números de empresas interessadas. Talvez fazer alguma coisa assim no sentido de armazenamento, alguma coisa assim, pode até acontecer, mas essa parte mesmo de um polo enorme, como tem Aparecida de Goiânia, a gente não, no momento não conseguiria também pelo número de empresas que a gente tem no estado, de atacadistas, né, de indústrias, que eles criaram lá mais a necessidade de indústrias, né? A gente vê lá, inclusive eu tenho alguns fornecedores que são de lá, a gente visita, e a gente vê que assim, é muita indústria, indústrias crescendo e assim, eles crescem, mas eles têm um bairro deles, é a nossa população todinha. Então, assim, o que mais a gente precisa, o que mais a gente sofre realmente é o número de pessoas que a gente tem no estado, né? É o nosso público consumidor, que isso dificulta a nossa logística, isso dificulta o nosso trabalho. O Henrique sabe como é isso, eu também sei que você tem uma dificuldade de chegar com alguns produtos aqui, porque você precisa de comprar uma quantidade para que esse produto venha. E aí você tem que vender aquela quantidade, mas aí você não tem para quem vender. Então é bem complicado a gente manter até alguns tipos de produtos aqui. Então as distribuidoras nos ajudam muito com isso, porque elas trazem esses produtos, vendem para a gente e vendem para os demais, para atender o nosso público, né? E nós temos indústrias que nem destinam alguns produtos para a nossa região. Ou seja por logística, ou seja pelo consumo, ou seja pela questão de política também. E até pela questão também de, como a gente tem muito quente aqui, alguns produtos eles nem viabilizam de trazer para cá, porque teria uma dificuldade muito grande de trazer esses produtos até aqui. Então o que a gente vê hoje, que um dos nossos maiores, é o crescimento da população, que ela acontecendo, a gente vai poder ter mais condições de fazer todas essas questões aí. E hoje nós temos esses polos industriais do estado, hoje, que o Beto falou, eu achei brilhante essa ideia de ter sido aprovado pelo CDE, essa melhoria lá, dos polos, porque realmente é uma necessidade. E esses valores que são arrecadados pelo CDE é exatamente para isso, né? Para a melhoria das condições empresariais no estado. Então, eu vejo assim com bons olhos esse trabalho que está sendo feito e acredito que melhorando esses distritos vai conseguir nos atender. No momento, né? Quem sabe daqui a pouco a gente possa estar fazendo um outro formato, né? Mas por enquanto... E só para contribuir com a sua fala, Fátima, eu falei especificamente da infraestrutura empresarial, porque foi a pergunta do Zé Orlando. Sim. Mas a política, ela trabalha 8 eixos. E todos eles são importantes no processo de atração de investimentos, né? Além da infraestrutura empresarial, nós estamos trabalhando no desenvolvimento dos sistemas produtivos, nós estamos trabalhando na segurança jurídica e política, nós estamos trabalhando nos processos de inovação e tecnologia, na matéria-prima, onde a gente busca potencializar aquilo que ainda não está explorado, mas também criar as condições para a retenção, para a agroindustrialização, que seria armazenamento estático, na qualificação de mão de obra, que também é outro gap muito grande, de todo o sistema produtivo, independente do setor, mas todo o setor, independente do setor econômico, todos eles são impactados pela qualificação de mão de obra, pela baixa qualificação, a oferta de crédito e o mais importante de tudo, que o governo Vanderlei é muito assertivo nesse aspecto, que é o planejamento estratégico. Nós estamos construindo um plano de desenvolvimento econômico sustentável para o Tocantins até 2045. Isso, quando você vai para o mercado e você dá a visibilidade a isso fortalece com que... Estabilidade, né? Sim, e você transfere por tudo aquilo que o setor privado precisa ver em termos de política pública para que ele tenha segurança de que aqui é um lugar adequado para se desinvestir. Então, a gente é um trabalho... como eu já usei aqui o adjetivo hercúleo, mas a gente está construindo e os resultados estão acontecendo. O Conselho de Desenvolvimento Econômico captou de investimentos privados no primeira gestão Vanderlei Barbosa, que a gente chama de outubro de 2021 a dezembro de 2022, nós captamos 1.591 bilhões, só o Conselho de Desenvolvimento Econômico, não estou falando, nem todos os investimentos no estado passam por ali.
mas através do Conselho de Desenvolvimento Econômico nós captamos 1.591.000.000 de investimentos privados. Para um estado que tem 1.584.000 pessoas, nós estamos falando de um investimento de captação superior a R$1.000 por habitante. Então, assim, foi muito... É uma informação a ser comemorada, certo? Até porque se você pegar no breve histórico do estado, você não tem esses investimentos, certo? Então, isso mostra a maturidade para a gestão pública que o governo Wanderley trouxe através de uma política como o PIX e que está sendo assim, está nos facilitando muito. Eu tenho andado muito esse país, a gente tem dentro da política do desenvolvimento de sempre, a gente tem lá os nossos roadshows, os nossos workshops, então a gente roda esse país, roda o mundo, e onde a gente chega, quando a gente apresenta o que está sendo desenvolvido, brilha os olhos, isso facilita essa interlocução com quem quer investir, e eu não tenho dúvida, a gente vai estar criando as condições para que o nosso ecossistema empresarial tenha uma maturidade necessária, para que a gente chegue no futuro próximo naquilo que a gente almeja, que é um processo de atração maior, de desenvolvimento, principalmente transformando o Tocantins num grande hub logístico. Bom, falando também sobre conversas, né, em âmbito federal, né, a gente tem uma frente parlamentar de comércio, serviço e empreendedorismo, né, onde tem 207 parlamentares, sendo deles 183 deputados federais e 24 senadores, né. Esse movimento é um movimento, né, eu peguei todas essas informações através do site, porque pelo tudo que eu já vi, até estava conversando com o Henrique antes do início do podcast, eles são bem organizados e trazer toda essa conversa, todo esse assunto, o que os empresários estão realmente precisando para um bom desenvolvimento junto ao governo é algo que é essencial, né? Sim. Então, assim, então vou até fazer essa pergunta para o Henrique. Henrique, o que você vê porque essa frente parlamentar, né, tem uma intenção de se criar uma frente parlamentar aqui no estado do Tocantins nesse âmbito de comércio, serviço e empreendedorismo. Como é que você vê a necessidade disso para aqui para o estado, para a gente ter um bom diálogo com o governo? Pegando o gancho da primeira pergunta que você fez, da questão da importância do associativismo para o empresário, e a gente vem construir uma linha, né, Fátima? A gente constrói uma estrutura de raciocínio. O associativismo é importante porque por que ele é importante e o que a gente tem que levar para os empresários, né, Beto? O empresário ele tem que se sentir protagonista e assumir a responsabilidade que ele tem, que é de fazer a parte dele e contribuir para o ecossistema que ele está inserido, né? Então, pegando essa linha de raciocínio, as primeiras pessoas que eu conversei quando eu assumi a associação foi com o Beto, foi com a Fátima, com as pessoas mais próximas, e na primeira conversa que eu tive com o Beto lá na secretaria, a gente conversou que muitas pautas que o empresário, as associações levam ao poder público são pautas muito, desculpa o termo, são pautas muito vazias. A gente tem que parar de brigar às vezes por migalhazinhas, que eu digo assim, aquela alíquota naquele produto, tem que reduzir o imposto, brigas muitas vezes que não mudam o ponteiro do setor, mas buscam muitas vezes resolver problemas particulares. Isso não vai resolver o problema. A gente tem que construir pautas sólidas de médio e longo prazo, né? Então, fazendo um balanço de 2022, nós tivemos o fechamento do ranking do setor atacadista, onde tivemos o quarteto e o nosso lar como entre as 10 maiores empresas da região norte, e o Tocantins cresce 50% a mais no setor atacadista que a média nacional. Isso mostra, cara, estamos no caminho certo. E chegamos num consenso de 3 pautas macro entre a ADAT e o governo do estado, que são elas: a criação da frente parlamentar, que é sair do papel e se tornar uma realidade, usando como benchmark a frente parlamentar de comércio e serviço através da UNEX. A UNEX nada mais é que a união das entidades de comércio e serviço, ou seja, as associações se unem para criar uma agenda única para levar ao poder público.
Isso é muito importante. Porque não adianta o Henrique ir lá falar do atacado, a Fátima vai lá e fala do supermercado, aí o Juliano vai lá e fala do setor de material de construção e assim sucessivamente. Isso gera, em vez de ajudar, atrapalha, né, Beto? Atrapalha, porque você, tá, beleza, para onde que o setor empresarial quer ir? Se nem o setor empresarial está unido e nem ele é organizado. Né? Então, nós temos que nos organizar, nos unir. Então, trazer existe a perspectiva, nós tivemos até em São Paulo agora, no mês passado, com o diretor de atração de investimento, com o Atos, representando o governo do estado, nos reunimos com várias entidades lá e existe um compromisso da UNEX, que tem a frente parlamentar, do primeiro estado do Brasil a ter uma unidade da UNEX e ter uma frente parlamentar replicada do Congresso Nacional, é o Tocantins. Então, isso é uma das nossas pautas, trazer essa frente parlamentar para cá, não é para brigar, muito pelo contrário, é para contribuir com a agenda de desenvolvimento do governo do estado, que esse é o nosso objetivo. A segunda pauta nossa é trazer essa questão da regularização dos distritos industriais, que é muito importante para a segurança jurídica dos nossos empresários. E a terceira pauta é o polo atacadista, ou seja, são agendas macro que vão contribuir para o desenvolvimento dos setores, das associações, consequentemente, e do governo do estado. E nada disso acontece sem o parlamento, sem os nossos representantes organizados e trabalhando numa mesma direção, que é o que o poder público e a iniciativa privada precisa. É tão importante o que o presidente Henrique falou, Zé, porque é preciso que haja sempre essa interlocução, certo? E quando você trabalha no macro, você sai da questão pontual, da questão pessoal, é mais fácil de você deliberar. Então, assim, a estratégia é muito adequada. Eu acho que os setores avançaram muito pela maturidade, inclusive hoje, das nossas instituições. O tempo ensinou isso aos gestores das nossas instituições. Hoje, todas elas, assim, e a gente tem no governo Vanderlei, eu falo muito para eles, aproveitem, porque seu governador é do diálogo, ele foi forjado nisso, ele foi 5 vezes vereador, 3 vezes deputado, então assim, ele é do parlamento, ele está acostumado ao debate, e ele não se furta ao debate, mesmo que o assunto seja espinhoso. Então, eu acho que eles podem falar isso com mais legitimidade, tanto a Fátima quanto o Henrique, mas eu não recordo em nenhum momento da história do Tocantins onde houvesse uma interlocução tão aberta entre o setor público estadual e o setor produtivo como há agora no governo Vanderlei. E esse é um momento, essa maturidade é um momento mais adequado para que a gente possa construir políticas públicas com esse debate, com a participação da iniciativa privada através das instituições no debate da construção das políticas públicas traz mais riqueza e faz com que essas políticas sejam mais assertivas. A nossa política de desenvolvimento PIX foi construída assim, um debate pleno com todos os setores, com a FIETO, com a FEComércio, com a FAET, com a FACIET e com o SEBRAE. Sim. A gente estava até falando sobre esse assunto. A estabilidade política ajuda muito, né? Em relação a essa frente parlamentar, porque devido no âmbito federal, né, isso trouxe um diálogo muito grande, né? E nada melhor que falar com um representante, né, Beto, que é você, no caso, né, que é o representante do governador nesse aspecto, para entender em relação a isso, né? Como é que pode ser esse diálogo? Você acha que o caminho é esse, de juntar as associações e realmente fazer essa frente parlamentar para conversar com o pessoal, conversar com o parlamento, conversar sobre isso para buscar uma melhoria? Você acha que esse é o caminho? Orlando, eu acredito que sim. Eu vou, depois, ao término aqui da nossa gravação, eu vou aproveitar o ensejo, que eu estou com 2 representantes classistas aqui, e vou entregar uma prestação de contas do governo do Tocantins relativa à primeira gestão Vanderlei no âmbito da Secretaria de Estado da Indústria e Comércio. Né? A gente preparou um material porque tudo que a gente faz envolve recurso público e a nossa obrigação é ser transparente e poder prestar conta para aqueles que fomentam o nosso trabalho. E é o setor produtivo que fomenta o Fundo de Desenvolvimento Econômico, que é gerido pela Secretaria de Estado da Indústria e Comércio.
Nós temos já na nossa Assembleia aqui a Frente Parlamentar do Agronegócio e nós temos também a Frente Parlamentar da Agroindústria, da indústria. E isso é muito importante, então a gente ter também de outros setores, eu vejo com muito bons olhos. E ter a de comércio nos modelos que está lá no Congresso Federal, facilita sim a construção. No material que eu vou entregar para os presidentes, há lá um agradecimento à Assembleia Legislativa, na gestão do então presidente Antônio Andrade. Por quê? Porque a Assembleia participou muito das discussões, vários deputados se dispuseram a participar das discussões e isso enriqueceu o debate e nos ajudou e muitas das vezes nos orientou qual o melhor caminho a seguir. Isso é muito importante. Então, assim, essa construção que o presidente Henrique citou, eu acho que é essencial. Ele enriquece muito o debate. Quando você confronta a visão pública com a visão privada, você encurta caminhos, sabe? Então é muito importante, sim. Eu acredito que eles não terão dificuldade em conseguir replicar isso com a nossa Assembleia Legislativa, certo? Porque, assim, vejo no presidente Amélio e em vários deputados, assim, uma vontade muito grande de contribuir com o processo de crescimento econômico do Estado do Tocantins. Então, assim, dada essa abertura que o Legislativo Estadual tem tido nos últimos anos, eu acho que é oportuno, porque a gente aqui, e aí vou falar como ex-dirigente classista, né? A gente já teve vários embates no passado, né, Fátima, que foram decepcionantes da gente chegar e a gente não ter a acolhida dentro da nossa Assembleia, de a gente ter que ficar ali à margem das decisões, sem abertura para o debate. Então, como hoje, volto a falar, acho que a maturidade traz tudo, né? O próprio Legislativo amadureceu muito, como a gente teve na gestão do Antônio Andrade, estamos tendo na gestão do deputado Amélio. Muita abertura para o setor produtivo, eu acho que é oportuno, né? É o setor que mais contribui com a arrecadação para o nosso ICMS no nosso estado. Então, eu acho que é oportuno que eles estejam lá, pelo tamanho do setor, pela empregabilidade que traz, pela contribuição que tem com o nosso estado. E sim, construir eu acredito que não vai ter nenhuma dificuldade nessa construção. Em breve a gente vai estar lá presenciando o lançamento da Frente Parlamentar do Comércio, da Indústria. Estaremos. Certo? Na verdade, a Frente Parlamentar no Brasil, eu participei da criação dela junto com o presidente Yamada, que era o presidente da Associação Brasileira de Supermercados, né? Então, o grande sonho dele era unir uma política empresarial com a política pública. Então, esse era um sonho dele, ele muito assim, articulador. Então, ele iniciou esse processo, não foi fácil no início, mas à medida que foi crescendo e uniu essa questão da UNEX, foi criada. Muita gente acha que é impossível fazer isso. Acha que é impossível. Quando uniu as associações de comércio e serviço, quando elas se uniram, criou força para poder fazer essa criação. E hoje a gente tem em Brasília, nós temos um escritório institucional da Abras lá, que funciona há anos lá, e agora mais ativamente nessa parte institucional política lá. E hoje temos um local que foi criado só para a frente parlamentar, para fazer as reuniões, os debates, de tudo aquilo que vai ser passado no Congresso, que diz respeito ao comércio e serviço, é discutido, é ouvido, para entender como funciona, como pode funcionar e como será melhor aprovar as leis, para não ter, como você falou, a falta de assertividade, né? Sim. Que se você acaba aprovando algo que depois não dá certo, você tem que retroagir, tem que rever. Então, é isso que a gente quer criar uma frente parlamentar aqui, para que a gente possa ser ouvido, para que eles entendam melhor como é o dia a dia ali, que quem está fazendo sabe mais do que quem está de fora, né? E, às vezes, alguns deputados nos mandam, a gente conversa sobre alguns projetos, mas algo assim mais, não é algo... Superficial. A gente está com esse projeto aqui, a gente gostaria de ouvir vocês para ver o que vocês acham. Então, o que a gente quer é participar mais ativamente, e essa criação da frente parlamentar é para isso, é para fortalecer a política pública e a política empresarial. Eu arrisco a falar que vocês não vão ter dificuldade. Sim, eu também O presidente Amélio é muito acessível e, assim, vocês vão encontrar muita receptividade Eu acho que agora no segundo semestre a gente vai caminhar para isso, né? Tem que sair do papel. Sair do papel, que vai sair. Não, eu estava na cabeça, foi o papel, agora tem que ir para a prática. Verdade, a gente vem falando disso, já temos uma...
a união aí das entidades, que a gente tem conversado bastante sobre isso, e temos que concretizar esse assunto agora e fazer a criação dessa frente parlamentar, né? Para que a gente possa evoluir a política empresarial e o desenvolvimento econômico do nosso Estado. Isso vai evoluir muito, porque juntos a gente vai poder fazer mais ainda do que já está sendo feito por você. Com certeza. Bom, pessoal, eu gostaria de agradecer por vocês, né? Mas por ter tido esse papo. Já acabou? Já acabou. Infelizmente, a gente senão vamos ter 5 horas de então eu quero aproveitar. Eu quero aproveitar a sua audiência, aproveitar assim, as câmeras para poder, como eu falei, assim, é um registro público, então eu queria pedir aqui, por gentileza aqui, isso aqui é um relatório de gestão de forma muito transparente aqui, deixa eu ver aqui. Presidente Maria de Fátima e presidente Henrique Nezelo. Chique isso aqui. Então, tudo que foi desenvolvido no âmbito da política pública PIX, né, do Programa de Impulsionamento da Indústria do Comércio e do Serviço no estado do Tocantins, na primeira gestão Vanderlei Barbosa. Então, tudo aí, tem tudo, os 8 pilares de trabalho, tudo, uma explicação sobre a implementação da nossa política, né, os objetivos estratégicos e tudo aquilo que precisa ser alcançado para que a gente entregue para o estado do Tocantins um ambiente, um ecossistema empresarial mais atrativo, para que a gente possa realmente ser assertivo nesse processo de impulsionamento econômico. Só tá bonitão aqui, hein? Rapaz, minha esposa acha. Bom, pessoal... Eu quero deixar um convite aqui, secretário Beto, e estendo o convite para todo o governo, que nós vamos ter nossa Assembleia Geral Ordinária dia 15 de agosto. Na primeira, nós reunimos 40 empresários. Foi muito bom e fica o convite para o senhor estar presente para fazer essa entrega para toda a associação. Eu acho que isso aqui... na verdade, ela está entregue para o senhor, para a associação em nome do senhor. Eu não posso fazer para os empresários, né? Sim, o senhor não. Quer dizer, eu digo oficializar, mostrar. Ok, é o perfeito, isso aí não é da União. Ok. Exatamente. Perfeito. O documento foi entregue sim para a associação, mas formalizar a todos e mostrar. Não, sem problema algum. E falar dos grandes avanços que nós tivemos em tão pouco tempo. Até comentei anteriormente na reunião que nós já tivemos que os avanços que nós tivemos em cerca de 2 anos não foram avanços maiores do que em 10 anos que nós tivemos quando a gente fala do setor atacadista. E isso é prova disso aqui, né, Zé? Isso aqui é uma prova concreta dos avanços que nós estamos tendo, e nada disso acontece nem só a iniciativa privada, nem só o poder público, sim a soma de todos. Sim, com certeza. Deixa o registro aqui. E ainda dizer assim, eu agradeço pelo relatório, vou olhar com muito carinho e fico feliz, mais feliz de vir participar desse momento e poder ouvir como está o trabalho do governo do Estado em relação à política empresarial, né? Que para nós é muito importante. Como você falou, essas questões estão trabalhando para a segurança empresarial, é muito importante para nós. Porque hoje a gente vive num momento um pouco incerto devido a tudo que está acontecendo, mas com o governo do Estado estando com essa ideia aí, trabalhando nesses aspectos, vai ser muito importante para nós. Presidente Maria de Fátima, eu falo assim com muita tranquilidade. Eu me sinto muito confortável em secretariar o governador Vanderlei, porque ele tem a clara percepção que o nosso trabalho é desenvolver as políticas públicas, mas quem na ponta vai fazer o crescimento e o desenvolvimento acontecer para poder dar oportunidade para todos os tocantinenses é o empreendedor. Isso é muito claro na visão dele, por isso esse zelo, esse critério, todo esse cuidado com quem empreende no nosso estado. Ótimo. Bom, essa era a intenção primária de todo esse diálogo, né? Nós falamos sobre empreendedorismo, falar sobre associativismo, isso integrado à política, né? Porque nós vivemos num ambiente público, um ambiente onde nós temos relações entre empresas, associações, e tudo isso precisa se ter um diálogo com o governo. Foi um diálogo rápido, foi um diálogo simples, bem direto, né? A gente sempre gosta de ser direto porque aqui todo mundo tem uma agenda bem ocupada, né? Então, assim, eu queria agradecer a todos por terem disponibilizado, né, um pequeno espaço na agenda de vocês. E eu quero que vocês também passem tudo isso para as associações que você já representou, as associações também, todos os associados,
que nós temos os 2 presidentes aqui, para todos entenderem que tem esse diálogo, e nós queremos estreitar ainda cada vez mais esse diálogo entre empresas e o poder público, ok? Muito obrigado, pessoal, muito obrigado. Se quiserem deixar qualquer comentário ao nosso vídeo, que eu tenho o telefone de todos, vou repassar as perguntas e responderei nos comentários. Obrigado e até a próxima. A gente que agradece.